Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer mais um exercício de resultado de medição indireta na linguagem de programação R. Estou utilizando aqui o RStudio, tá? E esse exercício é um exercício que está lá no capítulo 7 do livro do Albertazzi, o livro de Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial. Então esse exercício é um exercício para cálculo do resultado da medição indireta da densidade. Por que a densidade é uma medição indireta? Porque para calcular a densidade eu preciso medir a massa e o volume. O volume, por sua vez, também é uma grandeza medida indiretamente. Aí vai depender do volume, de qual forma você quer. Nesse caso aqui é o volume de um cilindro, tá? Então aqui a gente quer a densidade de um material que está aqui com a geometria de um cilindro. E aí o volume fica π vezes r ao quadrado vezes o raio ao quadrado vezes h, vezes a altura do cilindro, tá? Só que o raio eu não vou medir. Quando eu vou pegar um instrumento, seja ele, por exemplo, um paquímetro ou um micrômetro, para medir aqui esse cilindro, eu vou medir o diâmetro, tranquilo? Além da altura, é claro. Então eu coloco d sobre 2, que é o raio, né, elevado ao quadrado. Então eu tenho que trabalhar com a grandeza que eu medi, tá? Então a densidade vai ficar a massa dividido pelo volume, que é π vezes d sobre 2 ao quadrado vezes h, tranquilo? Então é o seguinte, nesse exercício o autor ele não passou os resultados das medições individuais de massa, ele já passou o resultado processado já, ó. Então ele passou aqui que a massa é 1580 mais ou menos 22 gramas, ou seja, isso aqui é o resultado base, que deve ser a média da massa corrigida, pode ser que tenha uma correção do instrumento que ele utilizou, que é uma balança digital, tá? E aqui é a incerteza expandida da massa, tranquilo? Para o diâmetro, 25,423 mais ou menos 0,006 milímetros, tá? E para a altura 77,35 mais ou menos 0,11 milímetros, tá? Além disso, ele deu aqui o número de graus de liberdade da massa, que é 14. Então é legal ter essa informação, que aí a gente minimiza a nossa incerteza combinada, porque quando eu tenho grau de liberdade infinito, significa que eu não tenho informação acerca do processo aqui de medição do diâmetro, e aí eu estou adotando, na hora que eu for obter a incerteza combinada a partir dessa incerteza aqui, que é a incerteza expandida, eu vou adotar coeficiente t de student igual a 2, que é o equivalente a grau de liberdade infinito. Então isso vai fazer com que minha incerteza combinada seja a máxima possível. E aqui eu vou ter uma incerteza combinada um pouco menor, porque eu tenho informações sobre o número de graus de liberdade, tá? Para a massa foi utilizada uma balança digital, para o diâmetro um micrômetro e para a altura um paquímetro. É legal a gente ter essa informação porque a gente vê que são instrumentos diferentes e eu já posso pensar que essas medições diretas que vão ser utilizadas aqui eu coloquei só massa, né, mas é massa, largura e altura. Essas medições diretas, elas foram realizadas de forma independente, então eu não preciso de considerar as correlações, portanto não preciso de considerar a segunda parte lá que envolve as correlações e as covariâncias na lei de propagação de incertezas, tá? Eu vou considerar somente as variâncias, ou seja, somente as incertezas individuais. E eu posso notar aqui também por que ele não utilizou o micrômetro, por exemplo, para medir a altura também, porque eu vejo aqui, ó, que a média aqui do diâmetro é muito menor que a média da altura, então pode ser que o micrômetro não tinha capacidade para medir nessa faixa. A faixa de medição do micrômetro era limitada, então ele pegou um outro instrumento. Que o legal aqui é de você ver essas diferenças, o que acontece com incerteza, né? Por exemplo, o micrômetro ele mede aqui nas casas de milésimos de milímetros, né? Tal qual o seu nome diz. Geralmente a gente tem micrômetros aí com resolução de 1 micrômetro ou 10 elevado a menos 3 milímetros, né? Então você vai ter um resultado de incerteza mais baixo, porque é um instrumento mais preciso devido à sua resolução. Já o paquímetro, como a gente mede em centésimos de milímetros, a gente vai ter a resolução aqui em 2 casas decimais de milímetros, tá? Mas enfim, então eu já tenho esses resultados e aqui o que eu fiz foi criar variáveis no R para expressar esses resultados que estão aqui, ó. Então a indicação média da massa 1580, grau de liberdade da massa é 14, a incerteza expandida da massa é 22 e o coeficiente t de student, né, para 0,9545 de confiança e grau de liberdade da massa que é 14, tá aqui, que dá 2,19, tá? E eu fiz isso tudo para calcular a incerteza combinada da massa, que é a incerteza expandida da massa dividido pelo coeficiente t de student da massa, que é isso aqui que a gente vai usar lá na hora de propagar a incerteza para densidade, beleza? Então tá aqui, incerteza combinada da densidade deu 10.
beleza? 10 e pouquinho. Agora para o diâmetro, ó, a média do diâmetro, grau de liberdade infinito, incerteza expandida do diâmetro, coeficiente T de estudante para os graus de liberdade do diâmetro que é infinito, tá? Que dá praticamente 2, né? E a incerteza combinada do diâmetro, que dá 0,003, tá? E agora para a altura, a média da altura, grau de liberdade da altura, incerteza expandida da altura, coeficiente T de estudante da altura e incerteza combinada da altura, que deu 0,11. Agora eu tenho informações para trabalhar aqui a medição indireta da densidade. Então já comecei reforçando aqui que as correlações são nulas, pois as medições foram feitas de forma independente. E aqui eu vou expressar aqui, ó, a massa, o diâmetro e a altura com as letras M, D maiúsculo e H respectivamente, para facilitar ali na hora que a gente colocar a expressão das derivadas parciais e ficar mais didático também, tá? Então a massa a gente já sabe que é 1580, o diâmetro médio 25,423 e a altura média 77,35. E aqui a média da densidade é simplesmente, né, a formulinha da densidade, aplicando aqui nas grandezas de entrada as médias da massa, do diâmetro e da altura, beleza? Que eu defini aqui. Então, a densidade média vai dar 0,0402, beleza? E aqui eu criei uma expressão novamente, recordando expressão aqui, no R eu posso criar com o comando expression, que eu posso utilizar depois esse tipo de expressão para fazer derivadas parciais, que é o que a gente vai fazer, tá? Então tá aqui a nossa expressão para o cálculo da densidade. Na verdade, a gente até calculou a densidade base já, né, que é a densidade média, mas nós precisamos fazer as derivadas parciais para aplicar a lei de propagação de incerteza e obter a incerteza da densidade. Então, a derivada da densidade em relação à massa, eu simplesmente vou aplicar aqui esse comando D maiúsculo, que é um comando para derivar a expressão, né? Então, coloco aqui a minha expressão no primeiro argumento e a variável em relação à qual eu quero fazer a derivada parcial no segundo argumento, e tem que ser entre aspas, tá, pessoal? Então, derivada da densidade em relação à massa, tá aqui o resultado, ó, 1 sobre π vezes d sobre 2 ao quadrado vezes h. Massa está no numerador, né? Então, derivada da massa em relação à massa é unitária, beleza? Então, fica simples aí. Então, agora eu pego essa derivada da densidade em relação à massa e vou avaliar ela nos valores médios aqui do diâmetro e da altura, tá? Eu chamei isso de M', beleza? Isso deu 2,55 vezes 10 elevado a menos 5. E agora eu faço a derivada da densidade em relação ao diâmetro, essa sintaxe aqui, e dá essa expressão um pouco maior, né? Aqui já fica mais complicado um pouquinho, porque o diâmetro está no denominador, tá? Mas essa expressão aqui também poderia ser simplificada, tá? Só que o R não faz, mas pra gente isso aí é indiferente, né? Mas enfim, na hora que eu pego essa derivada e avalio aqui nos valores médios de massa, de diâmetro e de altura, eu chamei isso de D', ou D underline, né? Vai dar menos 0,0032 quase. E depois eu vou fazer aqui a derivada da densidade em relação à altura, beleza? Dá essa expressão aqui. E depois avalio isso aqui nos resultados médios das grandezas de entrada. Deu menos 0,00052. E aqui eu vou calcular a incerteza da densidade, ó, que é a derivada da densidade em relação à massa ao quadrado, vezes a incerteza da massa ao quadrado, mais a derivada da densidade em relação ao diâmetro ao quadrado, vezes a incerteza do diâmetro ao quadrado, mais a derivada da densidade em relação à altura ao quadrado, vezes a incerteza da altura ao quadrado, e depois eu tiro a raiz dessa soma. Então aqui é a incerteza propagada ou incerteza combinada da densidade, que deu 0,0002567, beleza? Agora, grau de liberdade efetivo da densidade, eu aplico aqui a fórmula de Welch-Satterwright, lembrando da necessidade de padronizar as incertezas aqui, tá? Dividindo pelos valores das médias, tá? Deu 14 graus de liberdade, né? Tá bem em consonância aqui com as incertezas de duas das variáveis aí. E o T de estudante para 14 graus de liberdade dá 2,1953, beleza? E a incerteza expandida vai ser esse coeficiente vezes a incerteza propagada ou incerteza combinada. A incerteza expandida da densidade deu 0,00056, tá? E o resultado da medição eu expressei aqui em gramas por milímetro
milímetro ao cubo, que deu 0,04024, mais ou menos 0,00056. Tá ok, pessoal? Então é isso por hoje. Esse foi o nosso segundo exercício aí no R, de resultado de medição indireta. Tá ok? Espero que vocês aproveitem esses scripts que eu passei aqui para adaptarem para outros exercícios. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.